Está aberta a temporada de figos. E para quem é apaixonado pela fruta, o lance no campo deste domingo é especial para você. Nós estamos na propriedade de Celito Bordim e vamos acompanhar a colheita direto no pomar. Acompanhe a partir de agora. A tradição da propriedade de Celito Bordim em colher doces figos lhe rende fartas colheitas há 8 anos. São em média 450 pés que compõem o pomar, que já chegou a ter 360 quilos em apenas uma colheita. Bem, nós estamos já com 8 anos de produção, né? Então o figo no segundo ano já começa a produzir e a partir já do quarto ano ele atinge, digamos assim, uma plenitude de produção, né? Que se mantém ao longo dos anos seguintes. É uma cultura, eu diria assim, permanente, né? Uma figueira, quando bem cuidada, ela dura aí 40, 50 anos, tá? Então, a partir do segundo ano ela começa a produzir em pequena quantidade e vai evoluindo com o tempo, atingindo a sua plenitude a partir do quarto ano. Nós temos 450 pés de figo, sendo que 90% é do roxo de valinho, e os outros 10% se dividem entre o figo verde, né, que a gente chama de pingo de mel, e o negrito, que é uma espécie também muito procurada, é um figo que tem um formato mais alongado, tá? Porém o roxo de valinho é que predomina aqui, inclusive em produtividade. No pomar é possível observar o cuidado com a produção, desde a cobertura anti-pássaros até as armadilhas anti-insetos, tudo para que as plantas tenham produção plena e os frutos sejam de excelente qualidade. Quando nós começamos aqui o pomar, né, nós não tínhamos muita ideia do que ia acontecer. Aliás, se fôssemos ouvir alguns depoimentos, nós não teríamos iniciado. Todo mundo falava que é uma cultura de difícil trato, que de fato exige muito cuidado, mas não contávamos com o ataque dos pássaros, né? Então, nos primeiros anos de produção, nós tínhamos assim uma produção anual. Quando eu falo anual, a safra começa em janeiro e vai até o inverno, até abril mais ou menos, né? Nós produzíamos aí entre 500 e 800 quilos numa safra, porque os pássaros sempre chegavam antes, né? E não chegavam em pequena quantidade, em bandos, né? Aí nós pesquisamos e percebemos que, principalmente em Israel e Portugal, eles usavam esse método de cobertura com redes, né? E adquirimos essa rede, foi um investimento na época de 20 mil reais, isso já há 5 anos atrás, 6 anos atrás. E eu te digo que no primeiro ano nós já faturamos 40 mil reais a mais, tá? Para você ter uma ideia, em 2022 nós colhemos 9.150 quilos de figo. Então eu diria assim, nós só colhíamos 10% da produção antes da rede, né? Então essa rede, ela protege contra os pássaros e eu diria assim, ela é fundamental, a não ser que você adote algum outro sistema de, sei lá, de armadilhas e tal, mas não se quer também prejudicar a natureza, né? Deixar que os animais também sobrevivam, né? Celito explica que apesar da abundância da produção, há poucos produtores de figos da região. Por se tratar de uma planta que precisa de cuidados e de dedicação, a mão de obra acaba sendo escassa. E por isso, os produtores não investem no cultivo. Mas por aqui, todo esse cuidado resulta em fartas colheitas e em frutos que são aproveitados até a casca. Temos assim a produção de geleias ou chimia de figo, figos verdes em calda e também licor de figo. A gente, eu diria assim, procura aproveitar 100% da produção, né? Então, às vezes, de um dia para o outro, a maturação aconteceu e o figo tem uma tendência de abrir o estilo, né? E quando ele abre, algumas horas depois, ele começa a oxidar. Então, se você vender para consumo essa fruta, é possível que a pessoa descarte por achando que o figo está estragado. Na verdade, ele começou a oxidar, né? Então, o que se faz? Se faz aqui uma seleção daquilo que vai para mercado, para consumo in natura, e aqueles que têm essa eventual, digamos assim, aparência desagradável ou que já começou a se deteriorar, a gente separa, faz aqui a limpeza e prepara para fazer o doce de figo, né? A chimia também, como ela é conhecida, né?
Então a gente não faz imediatamente porque vai se armazenando isso, congelando, e depois a gente vai produzindo na medida da necessidade e vai produzindo e embalando para vender o doce de figo. E no final da safra, vamos pensar assim em abril, já que tem poucas horas de sol, então nós temos ainda muito figo nos pés, mas ele não vai mais atingir a maturação ideal. Então a gente recolhe, colhe esse figo verde e faz um processamento aqui para produzir figo em calda, né? Faz o figo em calda. Nosso figo em calda, inclusive, é diferenciado porque nós tiramos a pele, e para aproveitar até a pele nós fazemos aqui um licor de figos que é diferenciado também. E para você que esperava ansioso pela temporada de figos, pode garantir as frutas visitando a propriedade Alambique Refazenda em Xanxerê, na rodovia SC 480, próximo ao CTG. Ou então fazer sua encomenda pelo telefone 499-8405-9262. E essa foi mais uma edição do programa Lance no Campo, que você acompanha todos os domingos aqui no Lance Notícias. Domingo que vem tem mais. Até lá!